8 anos atrás, um oficial da aeronáutica que pediu para não ser identificado entregou aos repórteres do Fantástico uma gravação capaz de impressionar mesmo aqueles que não acreditam em discos voadores. São diálogos entre os operadores do Sintacta em Brasília e 2 pilotos da aviação civil, no exato momento em que estariam sendo perseguidos por supostos objetos voadores não identificados. O primeiro piloto era da Transbrasil, uma companhia que não existe mais. Ouça o que ele diz pelo rádio. Brasília ao Transbrasil. Na frente quando prossiga. Ele, inclusive, agora está mais próximo da gente, está numa velocidade violenta. Ele está aqui à nossa direita. Já contato visual com alguma forma de aeronave? Não, negativo, porque a luz é muito violenta. Minutos depois, outro piloto que voava na mesma área relata: também está sendo perseguido por OVNIs. Ela está realmente e aparentemente nos seguindo. É como se estivesse fazendo um voo de esquadrilha conosco. Para a sua informação, temos outra nave, outro alvo à nossa esquerda também. De fato, estamos verificando 2 alvos. São 2 alvos que estamos verificando no nosso scope aqui. Scope é a tela do radar. Pegou aeronaves com cores diferentes. Abaixo é vermelha e acima é branca. Positivo, estamos quietos. Não se sabe se essa gravação feita em 1977 está hoje em algum arquivo militar. Mas se você quer descobrir o que as autoridades da aeronáutica sabem de fato sobre discos voadores, siga esse carro. O carro do ET atravessa Brasília. Passa pelo Congresso Nacional. O Palácio do Planalto. Aí está o carro, estacionado diante do prédio da Força Aérea Brasileira, no Ministério da Defesa. Pela primeira vez na história, uma comissão de ufólogos, gente que pesquisa histórias de discos voadores, é recebida por oficiais da Aeronáutica Brasileira. Esse é Ademar Gevaert. Foi ele que recentemente lançou a campanha UFOS, Liberdade de Informação Já. Chega de sigilo sobre UFOS, presidente. Pede a campanha. Deu certo. A aeronáutica fez o convite e agora os ufólogos vão conhecer o sistema de controle e defesa do espaço aéreo brasileiro. E talvez conseguir descobrir alguma coisa sobre o enigma dos discos voadores. Os ufólogos chegam ao Sintacta, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. São recebidos pelo brigadeiro Teres Ribeiro, o chefe do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, que anuncia: o comando determinou que as informações sobre OVNIs fossem liberadas. Ele determinou que tudo que nós temos fosse aberto. Mas antes, todos vão à estação meteorológica, de onde são lançados balões-sondas que transmitem às telas dos computadores informações como pressão, temperatura do ar, umidade. Todos os dias, em dezenas de estações espalhadas no país, a aeronáutica lança 90 balões como este. E algumas vezes, eles são confundidos com OVNIs. Centro de Controle de Área de Brasília. Aqui se trabalha para garantir a segurança dos voos. Os aviões em trânsito são indicados nas telas dos radares por esses códigos em laranja, chamados etiquetas. Por exemplo, isso aqui fica Palmas, no Tocantins, né? Já aqui é São Paulo. Então, você vê que é uma área bem abrangente. Aqui está Vitória do Espírito Santo, o Rio de Janeiro, Cuiabá está logo aqui em cima e Brasília, Anápolis aqui. Se um OVNI surgisse agora no céu, como ele apareceria nesta tela? Ele apareceria como um avião normal, porém sem a etiqueta, porque a etiqueta ela traz a informação desse código que o piloto tem. Uma imagem radar que não esteja seguindo um plano de voo, que não siga os procedimentos previstos, ela passa a ser monitorada pela defesa aérea. Em determinado momento, em função do seu comportamento, o piloto de caça pode vir a ser acionado. Se porventura ele apenas visualiza uma luz,
para o piloto de caça, a missão dele é defender o espaço aéreo. Se aquela luz, por exemplo, ela desaparece de uma hora para outra, deixou de ser não é nem uma ameaça, deixou de ser um tráfego desconhecido, ele passou a não existir mais. O piloto de caça retorna para sua base e a partir daí o papel da Força Aérea se encerra. Este é o formulário do Comando da Aeronáutica que os pilotos que avistam OVNIs e outras testemunhas devem preencher. Tráfego Hotel é o código que se usa na aeronáutica para designar esses casos. Houve um contato próximo? Um contato imediato com o objeto? Qual era a forma? A cor? O tamanho? A velocidade? Estava parado no ar? Voou em zigue-zague? CONDABRA, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Aqui raramente é permitido o ingresso de câmeras. O repórter do Fantástico entrou e viu o seguinte. Sobre uma mesa na sala, que é o centro de decisão da Defesa Aeroespacial Brasileira, havia 3 pastas de documentos que os ufólogos puderam examinar. Na primeira pasta estava o depoimento prestado em 1954 por um comandante da Varig, Najib Ayub, que relatou ter visto um objeto voador não identificado no Rio Grande do Sul. A segunda pasta continha os relatos dos pilotos envolvidos na perseguição a 21 OVNIs sobre São Paulo, São José dos Campos e Rio de Janeiro. O episódio ocorreu em maio de 1986, foi divulgado pelo próprio ministro da Aeronáutica, Otávio Moreira Lima, e apareceu em reportagens do Fantástico. A Defesa Aérea me solicitou naquele instante que eu fosse para cima do alvo e tentasse identificar o que era. Era uma luz muito forte. Na terceira pasta estava o relatório do mais impressionante caso da ufologia brasileira, a Operação Prato. Uma investigação sobre OVNIs comandada em 1977 no Pará por este homem, o coronel Uirangê Holanda, morto em 1997. Nós detectamos pelo menos 9 formas de objetos. Sondas, naves, forma de disco voador. Todos os relatórios eram encaminhados pelo primeiro comando a Brasília. Estas são cópias de originais que estavam na pasta da Aeronáutica. O repórter do Fantástico teve acesso à sala do CONDABRA, onde estão todos os arquivos secretos a respeito de OVNIs. Eles são guardados no armário de metal, nas últimas 2 gavetas, e organizados em pastas, uma para cada ano, desde 1954. Segundo o regulamento da Aeronáutica, os documentos receberam a classificação de confidenciais e ainda não podem ser abertos ao público. A gente verifica o acontecido através dos relatos e das coisas que os nossos radares plotam e se junta tudo numa pasta só e faz a leitura e não se chega a uma conclusão, não se chega a ter uma investigação completa, porque nós não temos, acreditamos nós, capacidade técnica, científica para chegar a uma conclusão a respeito de uma coisa que não se conhece aprofundadamente. A campanha continua. Não encerrou-se por aqui. Nós tivemos hoje apenas um momento mais emocionante, vamos dizer assim, desse processo. Foi quando a Aeronáutica nos recebeu e mostrou, olha, vocês estão no caminho certo, existem os registros, eles estão aqui, vocês podem vê-los. Nós aguardamos agora que vocês tomem as medidas certas, dentro da lei, para que vocês possam ter acesso efetivo a esses documentos. Sobre uma mesa na sala, que é o centro de decisão da Defesa Aeroespacial Brasileira, havia 3 pastas de documentos que os ufólogos puderam examinar. Na primeira pasta estava o depoimento prestado em 1954 por um comandante da Varig, Najib Ayub, que relatou ter visto um objeto voador não identificado no Rio Grande do Sul. A segunda pasta continha os relatos dos pilotos envolvidos na perseguição a 21 OVNIs sobre São Paulo, São José dos Campos e Rio de Janeiro. O episódio ocorreu em maio de 1986, foi divulgado pelo próprio ministro da Aeronáutica, Otávio Moreira Lima, e apareceu em reportagens do Fantástico. A Defesa Aérea me solicitou naquele instante que eu fosse para cima do alvo e tentasse identificar o que era. Era uma luz muito forte. Na terceira pasta estava o relatório do mais impressionante caso da ufologia brasileira, a Operação Prato.
Uma investigação sobre OVNIs comandada em 1977 no Pará por este homem, o coronel Uirangê Holanda, morto em 1997. Nós detectamos pelo menos 9 formas de objetos. Sondas, naves, forma de disco voador. Todos os relatórios eram encaminhados pelo primeiro comando a Brasília. Estas são cópias de originais que estavam na pasta da Aero. Nosso scope aqui. Scope é a tela do radar. Segundo aeronaves com cores diferentes. Abaixo é vermelha e acima é branca. Positivo, estamos cientes. Não se sabe se essa gravação feita em 1977 está hoje em algum arquivo militar. Mas se você quer descobrir o que as autoridades da aeronáutica sabem de fato sobre discos voadores, siga esse carro. O carro do ET atravessa Brasília. Passa pelo Congresso Nacional. O Palácio do Planalto. Aí está o carro, estacionado diante do prédio da Força Aérea Brasileira, no Ministério da Defesa. Pela primeira vez na história, uma comissão de ufólogos, gente que pesquisa histórias de discos voadores, é recebida por oficiais da Aeronáutica Brasileira. Esse é Ademar Gevaert. Foi ele que recentemente lançou a campanha UFOs, Liberdade de Informação Já. Chega de sigilo sobre UFOs, presidente. Pede a campanha. Deu certo. A aeronáutica fez o convite e agora os ufólogos vão conhecer o sistema de controle e defesa do espaço aéreo brasileiro. Logo aqui em cima e Brasília-Anápolis aqui. Se um OVNI surgisse agora no céu, como ele apareceria nesta tela? Ele apareceria como um avião normal, porém sem a etiqueta, porque a etiqueta ela traz a informação desse código que o piloto tem. Uma imagem radar que não esteja seguindo um plano de voo, que não siga os procedimentos previstos, ela passa a ser monitorada pela defesa aérea. Em determinado momento, em função do seu comportamento, o piloto de caça pode vir a ser acionado. Se porventura ele apenas visualiza uma luz, para o piloto de caça, a missão dele é defender o espaço aéreo. Se aquela luz, por exemplo, ela desaparece de uma hora para outra, deixou de ser não é nem uma ameaça, deixou de ser um tráfego desconhecido, ele passou a não existir mais. O piloto de caça retorna para sua base e a partir daí o papel da Força Aérea se encerra. Este é o formulário do Comando da Aeronáutica que os pilotos que avistam OVNIs e outras testemunhas devem preencher. Tráfego Hotel é o código que se usa na aeronáutica para designar esses casos. Houve um contato próximo? Um contato imediato com o objeto? Qual era a forma? A cor? O tamanho? A velocidade? Estava parado no ar? Voou em zigue-zague? CONDABRA, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Aqui raramente é permitido o ingresso de câmeras. O repórter do Fantástico entrou e viu o seguinte: e talvez conseguir descobrir alguma coisa sobre o enigma dos discos voadores. Os ufólogos chegam ao SINDACTA, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. São recebidos pelo brigadeiro Teres Ribeiro, o chefe do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, que anuncia: o comando determinou que as informações sobre OVNIs fossem liberadas. Ele determinou que tudo que nós temos fosse aberto. Mas antes, todos vão à estação meteorológica, de onde são lançados balões sondas que transmitem às telas dos computadores informações como pressão, temperatura do ar, umidade. Todos os dias, em dezenas de estações espalhadas no país, a aeronáutica lança 90 balões como este. E algumas vezes, eles são confundidos com OVNIs. Centro de Controle de Área de Brasília. Aqui se trabalha para garantir a segurança dos voos. Os aviões em trânsito são indicados nas telas dos radares por esses códigos em laranja, chamados etiquetas. Por exemplo, isso aqui fica Palmas no Tocantins, né? Já aqui é São Paulo. Então você vê que é uma área bem abrangente. Aqui está Vitória do Espírito Santo, o Rio de Janeiro, Cuiabá.
8 anos atrás, um oficial da aeronáutica que pediu para não ser identificado entregou aos repórteres do Fantástico uma gravação capaz de impressionar mesmo aqueles que não acreditam em discos voadores. São diálogos entre os operadores do Sintacta em Brasília e 2 pilotos da aviação civil, no exato momento em que estariam sendo perseguidos por supostos objetos voadores não identificados. O primeiro piloto era da Transbrasil, uma companhia que não existe mais. Ouça o que ele diz pelo rádio. Brasília ao Transbrasil. Tá doido quando prossiga. Ele, inclusive, agora está mais próximo da gente, está numa velocidade violenta. Ele está aqui à nossa direita. Já contato visual com alguma forma de aeronave? Não, negativo, porque a luz é muito violenta. Minutos depois, outro piloto que voava na mesma área relata. Também está sendo perseguido por OVNIs. Ela está realmente, aparentemente, nesse sentido. É como se estivesse fazendo um voo de esquadrilha conosco. E para a sua informação, temos outra nave, outro alvo à nossa esquerda também. De fato, estamos verificando 2 alvos. São 2 alvos que estamos verificando.